Olá, bom dia. Bom dia. A queda dos juros começou a dar um alívio no financiamento da casa própria. Caixa Econômica e Banco do Brasil anunciaram nova redução nas taxas ontem. E os consumidores estão negociando para pagar menos. Este ano, mais que dobrou o número de pedidos para levar o financiamento do imóvel para outro banco com juros menores. A polícia descobre que ladrões de banco e traficantes partiram para outro tipo de crime em Mato Grosso. Os bandidos invadem fazendas para roubar agrotóxico. A justiça determina um bloqueio de 300 milhões de reais nas contas da Prefeitura do Rio para pagar salários atrasados dos funcionários da saúde. O Ministério da Saúde ofereceu uma ajuda emergencial. O Natal nem chegou e já tem família correndo atrás do material escolar para o ano que vem. Tem aumento vindo por aí. O preço de materiais como cadernos, livros e lápis deve subir mais que o dobro da inflação. O Partido Conservador tem a maior vitória em décadas no Reino Unido. E o primeiro-ministro, Boris Johnson, deve ter caminho livre para aprovar o Brexit. E o Flamengo faz o último treino no Brasil antes de embarcar para o Catar em busca do bicampeonato mundial. Hoje é sexta-feira, 13 de dezembro. Bom Dia Brasil está começando agora. A polícia de Mato Grosso prendeu uma quadrilha especializada numa nova modalidade de roubo. Veja só, os bandidos invadem fazendas para roubar agrotóxicos. E segundo a polícia, são grupos que antes costumavam atacar bancos e que agora usam armamento pesado e até caminhões para assaltar os produtores rurais. Câmeras de vigilância mostram a chegada dos bandidos. A quadrilha usa máscara, colete à prova de balas e armamento pesado. Funcionários e produtores são feitos reféns e obrigados a carregar os galões de agrotóxicos para os criminosos. As investigações começaram há um ano e, segundo a polícia, essa quadrilha foi a responsável por pelo menos 11 roubos neste período. Os alvos, fazendas nas regiões que mais produzem grãos em Mato Grosso. 13 pessoas foram presas entre Cuiabá e outros 5 municípios do interior. Também foram apreendidos defensivos, veículos, armas e munições. O levantamento mais recente do IBAMA, em 2017, mostra que os produtores do país investiram bilhões de reais em defensivos agrícolas. De acordo com a polícia, o alto investimento chama a atenção dos criminosos, que antes traficavam e assaltavam bancos e que agora estão migrando para este tipo de roubo. O agronegócio é um negócio muito pujante na região de Mato Grosso, um grande produtor, e o alto valor desses produtos, aliado à questão geográfica de estar mais afastado dos grandes centros, isso torna um pouco atrativo. Esse produtor teve a fazenda invadida há poucas semanas. A quadrilha tinha até um caminhão e fez os funcionários reféns. Fecharam eles num quarto e foram tirando um a um. E daí até às 5 da manhã ficaram lá sob mira de armas de fogo. Os alojamentos destruíram buscando arma. A casa do caseiro não sobrou nada mesmo, literalmente nada. Vimos aí as vítimas, mas eu fico pensando quem são os outros produtores rurais, os desonestos, que compram esse agrotóxico roubado, quer dizer, sem saber direito nem de onde vem, e que usam isso para produzir a comida que a gente consome. Que nós vamos consumir. O Brasil já é um paraíso de agrotóxicos, dos países que mais consomem isso no mundo, né? E agora, como se vê, sem muito controle. O Ministério da Saúde anunciou uma ajuda emergencial para a saúde do Rio de Janeiro, num acordo que deve ser assinado hoje. Nesta sexta-feira, funcionários terceirizados completam uma semana de greve e dizem que só vão voltar ao trabalho quando os salários atrasados caírem na conta deles. Vamos falar com a Fernanda Rovenar, que está acompanhando funcionários da Prefeitura. Alguém já recebeu? Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para Ana, bom dia para todo mundo. Bem, por aqui não, né? A gente está em frente ao Hospital Evandro Freire, na Ilha do Governador, e por aqui, olha, os funcionários estão fazendo uma manifestação, trouxeram cartazes, eles estão implorando pelo pagamento, porque muitos estão vindo trabalhar mesmo sem receber. Ao todo são 20 mil funcionários com salários atrasados em várias unidades aqui do Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella, ele tinha prometido que 5 mil receberiam ontem, só que depois a prefeitura disse que o dinheiro deveria cair hoje. A gente conversou com funcionários de outras unidades
que também disseram que esse pagamento ainda não entrou. Bem, ontem, depois que foi pressionada por sindicatos, a Prefeitura apresentou 35 contas com saldo de 427 milhões de reais. O Tribunal Regional do Trabalho determinou que esse valor fosse usado para pagar, fosse confiscado e que fosse usado para pagar os salários emergencialmente dos funcionários. Bem, ontem o município adiantou a primeira parcela do 13º desses funcionários, só que agora a dúvida é se sobrou dinheiro, porque eles não disseram de onde veio esse dinheiro. Na verdade, esse dinheiro também viria das contas que foram confiscadas. A gente ontem, inclusive, encontrou a história de uma paciente. Enquanto isso, quem está sofrendo são os pacientes. Uma paciente que ficou 12 horas esperando na coordenação emergencial do centro do Rio de Janeiro e ela saiu de lá depois de 12 horas de espera sem atendimento. Vamos ouvir o que disse o filho dela. Ela precisa botar o cateto, que ela é renal e tem problema de psiquiatra também. A gente se sente triste, a gente quer pelo menos um atendimento pra gente ir embora. Bem, essas imagens que vieram a público do que está acontecendo nas unidades de saúde do município, aqui do Rio de Janeiro, ainda parecem não ter convencido o prefeito Marcelo Crivella. Ontem ele postou um vídeo nas redes sociais dizendo que não há crise no estado. Vamos ouvir o que ele disse. Não, a crise é falsa. Houve sim atraso de salário de 1 mês, em alguns casos 2 meses, nas OSs, mas só nelas. A Prefeitura do Rio continua lutando arduamente para manter seu padrão de excelência. Ele quer uma cadeira, mas não fui olhar ali, não tinha uma cadeira ali. Tá tudo lá dentro, tá cheio. Minha mãe está correndo um risco de vida e eles nada resolvem. Eu tô tendo alta hoje, mas não resolveu nada. Eu tô com problema de rins, pedra no rins, o meu rins tá querendo parar. Os médicos são excelentes aí, mas coitados. É 10 médicos para 10 mil pacientes. Falta de médicos, gente sem salário, pacientes sem atendimento, é isso que se chama de uma crise na saúde, né? Bom, já veio aqui que nosso assunto agora é mercado financeiro. A notícia de que China e Estados Unidos estão perto de firmar um acordo comercial fez as bolsas de valores pelo mundo se valorizarem, inclusive aqui no Brasil. Vamos ver, olha, o índice Bovespa fechou ontem alta de mais de 1% e encerrou o dia acima da marca de 112 mil pontos pela primeira vez na história. Já o dólar caiu para R$ 4,09. Hoje, as principais bolsas da Europa e da Ásia também reagiram com otimismo. Essa reação positiva do mercado se deu depois de um tweet ontem do presidente Donald Trump. Ele deixou claro que os dois países estão dispostos a fechar um acordo para pôr fim à guerra de tarifas. A primeira fase desse acordo deve ser anunciada ainda hoje e prevê que o governo americano cancele tarifas de 15% sobre produtos chineses previstas para entrar em vigor no domingo. Em troca, a China se comprometeria a aumentar a compra de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Alguns pontos sensíveis ainda ficariam em aberto para uma segunda fase do acordo, como a proteção de propriedade intelectual entre os dois países. Há menos de 2 semanas do Natal, as ruas do Comércio Popular de São Paulo estão lotadas já agora de manhã. É cada vez mais cedo, né, Rodrigo Bocardi? Gente do país inteiro chegando cedinho para aproveitar os precinhos por aí. Bom dia. 24 horas, bom dia para você, para o Chico, um bom dia a todos. Só a região do Bom Retiro, no centro de São Paulo, atrai até 1 milhão de pessoas por dia nesse período. Vamos ver como é que está o movimento por lá? Marcelo Poli ao vivo. Bom dia, Poli. E aí, Rodrigo, bom dia a todos. Uma loucura, né, Rodrigo? O centro da cidade nessa época de Natal. Muita gente querendo garantir as compras de fim de ano. A gente está no Brás nesse momento. Nessa rua aqui rola uma feira que começa de madrugada, por volta de 1h da manhã, termina 7 da manhã, mas o comércio continua bombando, como vocês podem ver nas imagens. O número de pessoas aqui na região de comércio popular do centro de São Paulo, nessa época de Natal, aumenta demais, gente. Vai de 300 mil, chegando até 1 milhão de pessoas por dia. São 600 ônibus que chegam de todas as partes do estado de São Paulo e também de outros estados do Brasil. Conversei agora há pouco com uma senhora de Belo Horizonte, por exemplo. Portanto, para você que está em São Paulo, fica a dica para chegar aqui no Brás, no Bom Retiro, na região da 25 de março, de transporte público, porque de carro, como vocês podem ver, fica bastante complicado. Chico e Ana. Obrigado, Marcelo. O efeito na redução dos juros já chegou à compra da casa própria e o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal já anunciaram uma queda nos juros dos financiamentos imobiliários. Vamos falar com a Juliana Morrone, é uma boa notícia e é uma hora boa para renegociar contrato e ir atrás de banco
que oferece taxas mais em conta, mais baixas, né, Juliana? Bom dia. É verdade, Chico. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia a todos. Olha, a portabilidade existe, não é de hoje, mas nem sempre valia a pena. A questão é que agora, realmente, é interessante negociar com bancos concorrentes e tentar melhorar as condições de pagamento do imóvel. Ainda falta muito, mas aos poucos a queda dos juros vai chegando à vida dos brasileiros. O Rodrigo comprou o apartamento dele em 2015 com juros de 11%. Tentou primeiro negociar com o banco um valor melhor. Diante da resistência do gerente, acabou trocando de banco para pagar 8%. Eles me falaram que não poderiam fazer uma renegociação, que a taxa se manteria e aí então não vi outra alternativa a não ser fazer a portabilidade do meu financiamento. Praticamente todos os bancos vêm reduzindo as taxas de juros do financiamento imobiliário. Por isso, cresce o número de histórias como a do Rodrigo. Essa portabilidade é uma carta na manga na hora de negociar. Mas para valer a pena, é preciso comparar bem o chamado custo efetivo total, como tarifas, impostos, seguros e até gastos com cartório, que vão entrar na conta da nova dívida. Os pedidos de troca de banco feitos entre janeiro e outubro deste ano foram quase 160% maiores do que no mesmo período do ano passado. Cerca de 30% dos clientes que fizeram o pedido acabaram trocando de banco mesmo. Mas muita gente acaba desistindo da troca porque os bancos oferecem vantagens para manter os contratos. O cliente interessado tem que pedir ao banco informações como saldo devedor e todas as taxas embutidas no contrato. Se outro banco fizer uma oferta melhor, o cliente leva para o gerente, que tem 5 dias para apresentar uma contraproposta. E o novo banco também faz a pesquisa do futuro cliente e não é obrigado a aceitar. Nesse momento tem sido uma maré boa para quem precisa renegociar suas dívidas. Reduzir juros é reduzir o seu custo de vida ao longo de muito tempo. Em outubro, a taxa média do financiamento imobiliário ficou em 7,8%, segundo o Banco Central. E, Ana, a gente mostrou aqui que teve gente que fez contrato com juros de 11%. Né? Não, e sendo que qualquer 0,5% já faz a maior diferença no valor final do financiamento e no valor da prestação mensal também. A hora de pesquisar e negociar. Obrigada, Juliana. Nada. O limite do saque imediato do Fundo de Garantia aumentou. Vamos ver aqui? Olha, o limite passou de R$ 500 para R$ 998, que é o valor do salário mínimo nacional. Pode sacar esse valor maior o trabalhador que tinha um saldo de até R$ 998 na conta vinculada ao FGTS no dia 24 de julho desse ano, quando foi publicada a medida provisória. Para quem tinha mais do que esse valor, o saque continua sendo aquele de R$ 500. Quem tiver direito a sacar o valor maior e já tiver retirado R$ 500, vai então poder sacar o restante. De acordo com o presidente da Caixa Econômica, o saque pode ser feito a partir do dia 20 de dezembro e o prazo limite para fazer o saque imediato é 31 de março. As mudanças fazem parte da lei que fixa novas regras do FGTS, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. O presidente voltou atrás com relação ao repasse aos trabalhadores de 100% do lucro obtido com o FGTS. Essa mudança foi então vetada e fica valendo a regra atual que permite a distribuição de 50% do lucro. Enfim, sextou. E sexta-feira, Ana, muita gente quer saber do tempo, né? Sabina Simonato, tem previsão de chuva forte para hoje, é? Sextou, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. Tem sim, viu, Chico? Pancadas de chuva forte para quem está no Paraná, no centro-oeste e no norte do país. Mas principalmente no sudeste, que é onde a chuva vem com mais força, com raios e com ventania, por causa de uma frente fria. Então, em todo o estado do Rio de Janeiro, em boa parte de São Paulo e no centro-sul de Minas, tem risco para temporal. Aliás, ontem, no bairro de Venda Nova, em Belo Horizonte, um córrego quase transbordou. Em 1 hora, choveu 24 milímetros na região. Olha o córrego aí. E em Florianópolis, a tempestade também chegou no meio da tarde. Na praia da Joaquina, as nuvens carregadas e o vento forte assustaram os banhistas. Teve chuva de granizo até em alguns bairros, viu? No município de Palhoça, o vento derrubou placas e destelhou parte de uma escola.
Hoje já não tem chuva prevista para Florianópolis. Tempo firme ainda em todo o Rio Grande do Sul e do centro-norte de Minas até o Rio Grande do Norte. Recife hoje terá máxima de 32 graus sem chuva. Na sua tela, imagem bonita, um amanhecer bonito em Recife. Faz 35 graus em Cuiabá, a gente vai mostrar aqui, olha, e 33 em Manaus. Em São Paulo, os termômetros vão chegar aos 28 graus. Vamos dar uma olhadinha no céu da capital? O sol já apareceu logo cedo, mas à tarde, atenção, porque são esperados 20 milímetros de chuva. E o fim de semana também vai ser com bastante nebulosidade na faixa leste de São Paulo. No Rio de Janeiro também tem bastante chuva prevista para o sul de Minas e Mato Grosso. Risco de temporais também para o Rio Grande do Sul. Ótimo final de semana para vocês todos. Ana e Chico. Para você também. Obrigada, Sabina. E um acordo firmado entre os líderes da União Europeia pode influenciar as negociações no último dia da Conferência do Clima em Madrid, a COP25. Nossos enviados especiais, a Bianca Rotier e o Daniel Peralta, estão na conferência. Bianca fala com a gente ao vivo. Oi, Bianca. O Bloco Europeu se comprometeu a neutralizar as emissões de carbono até 2050. Explica melhor para a gente o que isso significa. Bom dia para você, Ana. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Neutralizar as emissões de carbono significa alcançar um equilíbrio entre o gás carbônico que se lança e que se captura da atmosfera. Esse projeto, firmado na cúpula em Bruxelas, antes foi apresentado aqui na COP25. Só a Polônia, um país altamente dependente de carvão, preferiu ficar de fora por enquanto. Os países aprovaram um fundo de 100 bilhões de euros para investir nessa meta. Agora há pouco, em conversa com jornalistas, a líder do Greenpeace disse que o anúncio feito pela União Europeia é um estímulo às conversas aqui em Madrid. A votação sobre o acordo final da Conferência da ONU sobre o Clima está prevista para esta tarde, mas as negociações estão complexas e o prazo pode ter que ser estendido. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um apelo aos países pedindo mais ambição nas metas para combater as mudanças climáticas e cumprir o Acordo de Paris. Há protestos previstos para esta tarde, enquanto a ativista sueca Greta Thunberg participa de uma manifestação em Turim, na Itália. Seguidores do movimento Sextas-feiras para o Futuro vão marcar presença por aqui. A expectativa é alta para a conclusão dessa conferência. Bianca Rotier para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Bianca. A gente vai para o intervalo. Já já você vai ver que 700 mil contribuintes caíram na malha fina da Receita Federal e precisam regularizar a situação. Já tem gente comprando o material escolar do ano que vem para fugir do aumento de preços. Veja só. E mais 6 corpos de vítimas do vulcão na Nova Zelândia foram resgatados. Tem também as notícias dessa sexta-feira. A gente está monitorando o trânsito e o transporte para você que está aqui em São Paulo em tempo real. Agora 8 horas e 17 minutos. A maioria dos 700 mil brasileiros que caíram na malha fina da Receita Federal tem direito à restituição. E quanto mais cedo a declaração for corrigida, menor a demora para receber o dinheiro. E a fila de espera já está longa, né, Juliana? Ana, e o pagamento pode demorar de 2 a 3 meses para ser feito. E quem já entrou no site da Receita Federal só conseguiu agendar atendimento para daqui a um mês. A maioria dos erros na declaração do imposto de renda ainda permite correção direto na internet. A esperada restituição do imposto de renda chegou ao último lote, mas a sua ainda não foi liberada? Você caiu na malha fina. Ou se você recebeu uma cartinha da Receita Federal em casa, como a da Simone, é porque também deve alguma informação ao fisco. Juntei a documentação, estou aqui para mostrar. Não tem nada errado, não tem nada que esconder. Muitos não agem de má fé, segundo a Receita, mas fizeram declarações incompletas. Deixaram de declarar algum rendimento que tiveram ou renda de dependentes, como estágio do filho, por exemplo. Mas tem também problemas com lançamentos de despesas médicas. Eu recomendo que procure o médico, né? E peça para que ele resgate essa informação do pagamento. E quem declarou valor diferente do que o empregador informou à Receita. Esse é mais fácil, é só corrigir mesmo.
Dá para ver o que deu errado no extrato do imposto de renda no site da Receita Federal. Para corrigir, dá para enviar uma declaração retificadora pela internet mesmo. Se for agendar um atendimento na agência, o problema é a demora. Pode levar mais de um mês. O contador só conseguiu data para 20 de janeiro. 75% das pessoas que caíram na malha fina têm direito à restituição, que só será paga depois de tudo esclarecido. E tem uma fila. Por isso, o pagamento pode demorar de 2 a 3 meses para ser feito. Quem deve imposto também cai na malha. As pessoas que estão pagando imposto normalmente não se preocupam muito, mas se tiver uma inconsistência, depois vai ter que pagar esse imposto com multa e juros. E não é só erro, não. Tem esquecimento também. A Priscila descobriu que o CPF estava pendente de regularização porque não fez a declaração do ano passado. Não lembrava. Simplesmente passou batido, assim. Eu não sei, eu tento buscar na minha mente o que poderia ter acontecido, mas eu não lembro. Ela fez com atraso, pagou multa e ficou a lição para o ano que vem. Eu já vou colocar um lembrete no meu celular para não esquecer. E ao cair na malha fina, não necessariamente você vai pagar multa. Em muitos casos, basta apenas entregar a declaração retificadora corrigindo os erros e omissões. A multa só é aplicada se houver imposto a pagar e que não tenha sido quitado. O Supremo Tribunal Federal formou maioria a favor da tese de que é crime não repassar aos cofres públicos o ICMS que foi pago pelo consumidor. O placar está em 6-3. O julgamento é de um caso específico de Santa Catarina, mas a decisão do Supremo pode servir para casos semelhantes em todo o país. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, defendeu que uma empresa comete um crime quando não repassa ao Estado o ICMS que foi pago pelos consumidores. Outros 5 ministros seguiram o relator, formando maioria. Eles ressalvaram que é preciso comprovar intenção deliberada de deixar de pagar o imposto. 3 ministros foram contra o entendimento do relator. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, pediu vista e o julgamento deve ser concluído na semana que vem. 22 estados deixaram de receber 12 bilhões de reais de ICMS no ano passado. Ana e Chico. Obrigado, Juliana. Nada. O Instituto Datafolha divulgou hoje uma pesquisa que mostra forte apoio à Lava Jato. Para a maioria dos entrevistados, a operação criada em 2014 ainda deve continuar. A margem de erro dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em abril do ano passado, depois da prisão do ex-presidente Lula, 84% disseram que a Lava Jato deveria ser mantida. Um ano depois, o percentual está em 81%. Já os entrevistados que acreditam que a investigação deveria acabar passaram de 12% para 15%. O percentual dos que não souberam responder se manteve em 4%. Apesar do apoio à Lava Jato, a maioria acha que a corrupção não deve diminuir. A pesquisa perguntou se a corrupção continuará na mesma proporção de sempre. Em abril de 2017, 44% responderam que sim. Em 2018, esse número passou para 51% e agora 47%. Já o percentual dos entrevistados que disseram que a corrupção irá diminuir caiu de 45% para 37% e agora foi para 41%. O percentual de entrevistados que disseram que a corrupção irá aumentar foi de 7% para 10% e agora mantém 10% dos entrevistados. O Datafolha ouviu 2.948 pessoas em 176 municípios, na quinta e sexta da semana passada. Vamos conversar então com o Gerson Camarote, lá em Brasília, sobre isso. Camarote, bom dia. Houve muitas contestações à Lava Jato, mas o apoio parece que segue firme, né? Bom dia, Chico. Bom dia, Ana. Sim, isso é um ponto importantíssimo para a Operação Lava Jato, porque foi um ano mais difícil, sim. Você falou, Chico, de contestações e houve também reveses na Lava Jato, eu diria, inclusive nos 3 poderes. Por exemplo, no Judiciário, algo que era considerado muito importante para a Lava Jato, que era a prisão a partir da condenação em segunda instância, foi derrubado pelo Supremo depois daquele entendimento lá atrás do ano de 2016, pela própria Suprema Corte do país, que permitia a prisão a partir da condenação em segunda
distância. E isso foi visto, na ocasião, como um divisor de águas da Lava Jato, acabou ajudando a impulsionar a operação de combate à corrupção, mega esquema de corrupção na Petrobras. Você teve também no Legislativo, você teve questionamentos no Legislativo, teve a aprovação da Lei de Abuso de Autoridade, que foi contestada pelos investigadores. No Executivo também, se você lembrar, por exemplo, o COAF, que antes estava no Ministério da Justiça, foi para o Banco Central, primeiro para o Ministério da Economia e depois do Banco Central, por decisão do Legislativo e do Executivo. Fora o ataque especulativo, por exemplo, ao próprio comando da Polícia Federal. Então, quando você tem esse resultado da Lava Jato, com apoio maciço da população, dá uma espécie de blindagem mesmo depois de um ano tão difícil e de contestações e de fragilidade. E a pesquisa mostrou também que o brasileiro está com pouca esperança de que a corrupção vai diminuir. Isso, de alguma forma, também reforça esse apoio à Lava Jato? Reforça, porque é uma percepção real. Mesmo depois da Lava Jato, casos de corrupção continuam aparecendo. Mais do que isso, mesmo quando a Lava Jato estava no seu auge, a gente estava vendo casos dentro da própria operação surgindo, por exemplo, com esquemas ali ativos de vários grupos políticos. Isso não aconteceu só na Lava Jato, o julgamento mensalão estava ocorrendo no Supremo Tribunal Federal e esses esquemas da Lava Jato estavam minando ali, por exemplo, a Petrobras. Então, Ana, a percepção da população é que se existe esse esquema de corrupção permanente, é por isso mesmo que precisa ter uma operação forte como a Lava Jato para combater a corrupção. Valeu, Camarote. Daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Você vai ver aqui no Bom Dia Brasil o flagrante do roubo de uma árvore de Natal em Brasília. Vai vendo só. Para fugir dos gastos com material escolar, tem pai reaproveitando o que dá. E também outras notícias aqui de São Paulo. Trânsito, transporte, 8 horas e 30 minutos. Você vê o viaduto do Chá, ali o Vale do Anhangabaú, o trânsito está aqui tranquilo. As famílias que forem comprar material escolar na virada do ano vão ver que os preços subiram mais que o dobro da inflação. E já tem gente pensando nisso agora, antes mesmo dos presentes de Natal, né, Bocardi? Tem que se preocupar, né, Chico? Olha só, para aliviar as contas, muita gente está recorrendo àquelas feiras, né, de troca de livros e até de uniformes escolares usados, viu? Mais econômico, acaba também ajudando o meio ambiente, mas o que importa mesmo é o bolso. Aí vamos ver na reportagem. Enquanto muita gente está com a cabeça nos presentes de Natal, o Eduardo já comprou quase todo o material escolar da Antonella, de 7 anos. Já tem tudo na mão, não precisa esperar, vai começar as aulas, ainda não estou com tudo na mão. A Denise quis fugir das filas. Sofri tanto dos outros que agora eu resolvi me adiantar. A Associação de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares estima que o preço de materiais como cadernos, livros e lápis deve subir em média 8%, mais que o dobro da inflação. Uma das saídas para fugir desse aumento tem sido reutilizar o que em outros tempos seria descartado. Em geral, a quantidade de material escolar que sobra no fim de um ano letivo é suficiente para abastecer boa parte dos alunos no ano seguinte. E essas mães aqui mostram que quanto maior a mobilização, mais famílias economizam. O esquema é organizado. Durante o ano, os alunos são orientados a cuidar dos livros e uniformes. Mal terminam as aulas e as voluntárias já recebem o material usado e catalogam tudo. Quem trouxer um livro ganha um vale para trocar por um outro, também usado, para usar no próximo ano. É uma economia enorme. O segundo motivo, eu acho que a gente traz responsabilidade para as crianças. As crianças usam, cuidam do livro o ano todo, porque eles sabem que no final do ano é importante eu trocar este livro. O terceiro motivo, eu acho que o meio ambiente agradece. E mesmo de férias, os alunos vão para a escola para deixar os livros zerados, para trocar com os colegas. É só pagar um livro e você pode usar o livro. Eu espero que a pessoa que pega esse livro pense, que ao invés de uma pessoa gastar dinheiro em livros, ela pode gastar dinheiro na sua alimentação ou no seu bem-estar. Nesta outra escola também tem feira de troca de material e uniforme. Isso é legal porque você pode reutilizar. Imagina, é um ciclo. Sustentabilidade, que significa economia. O Vanberto é pai de trigêmeas.
Há 7 anos, a lista da escola já não pesa tanto no orçamento da família. A gente comprou a primeira vez, quando elas tinham 2 anos de idade, e depois só foi no troca-troca aqui da escola. As crianças, obviamente, elas usam, brincam, sujam, mas elas sempre têm a ideia de preservar para poder passar para frente. É legal isso, né? A escola também colocar isso em discussão, né? E incentivar as crianças é muito bacana. De acordo com as escolas, de um modo geral, aí todos os livros são reaproveitados. E os uniformes que sobram são doados para instituições, viu, Chico e Ana? A união faz a força e faz a economia aí também, né, Rodrigo? Até já. Aí. Até já. Agora, olha só essa notícia revoltante. Bandidos roubaram material usado no projeto Praia para Todos no Rio. É um projeto que leva lazer a pessoas que não podem andar. Na carreta que foi roubada, havia cadeiras adaptadas para levar as pessoas da areia até o mar, tendas e outros objetos como esses que a gente está mostrando aí. Uma câmera de segurança filmou um momento em que um carro leva a carreta embora. Isso foi na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Esse roubo foi anteontem e o caso registrado na delegacia. Valeu, Ana. 8h37. A Sabina Simonato está aqui para atualizar a previsão do tempo para quem está em São Paulo, região metropolitana. Sexta-feira chegou, né, Rodrigo? Chega. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, hoje, que delícia. E amanhã é dia? Amanhã de dormir até acordar. E aí bom. Com o tempo meio nublado, não é isso? Já tá sabendo de tudo. Mas eu vou passar a previsão para você aí do outro lado. Tá Hoje, calor de 28 graus. Vamos dar uma olhadinha no céu da capital. O dia amanheceu bonito, sol dando as caras, mas à tarde vem chuva. Tem chuva no caminho, olha. Ela chega com raios e ventania. Os termômetros devem bater os 28 graus, como eu disse. Olha lá, a gente vai mostrar. E à noite chegaremos aos 20 graus. Não fica frio, não. O motivo é a passagem de uma frente fria. Ela vai passar pela costa de São Paulo, esses ganchinhos aqui, provocando chuva no litoral, no interior, tá? Ela canaliza instabilidades vindas do interior. Hoje tem chuva para todo o estado, especialmente no oeste e norte, como Jales e Assis também. Quer saber do fim de semana? Claro. O sábado fica encoberto, você já sabe, Rodrigo. O sol vai aparecer, mas sempre acompanhado de muitas nuvens. E isso faz a temperatura cair um pouquinho. Máxima só de 26 graus com 10 milímetros. No domingo, volta a subir e na segunda, voltam as chuvas, Rodrigo. Mas eu tô com fé que vai dar mais sol do que nuvem amanhã. Deus sabadão. te ouça, eu tô de amarelo para chamar o sol. Valeu. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Olha só o flagrante de Brasília. Vai vendo só. Você tá parado vendo? O cara chega de bicicleta, entra ali numa recepção e aí desliga, vai lá na tomada, desliga a árvore de Natal, põe no braço e legal. Roubando árvore de Natal. Olha isso. E aí bota nas costas, enfeite que cai, a bicicleta parece que não fica em pé. Tava até chegando mais perto ali para ver. Acabou, foi isso mesmo. Árvore de Natal, Natalharia já tá aqui. Era só o que faltava, né? Eu não sei o que é mais ridículo, roubar árvore de Natal ou aquela cena levando de bicicleta. Não falta mais nada, então. Não falta mais nada. 8h39. Bom, Rodrigo, falando sobre trilhos, né? Muita gente estava preocupada hoje cedo, porque ontem foi um caos, né? Bom, a boa notícia é que nesse momento tá tudo funcionando direitinho, tá? Mais cedo, a gente teve problemas na linha 3 vermelha. Foi furto de cabos, velocidade reduzida, retenção do pessoal na catraca. E ontem, gente, a situação mais complicada aconteceu aqui, né? Na linha 1 azul. A gente tem umas imagens, Rodrigo, que mostram exatamente o que aconteceu nessa linha, tá? O pessoal do metrô disse que foi, inclusive, uma situação bem atípica, que um trilho rachou. Então, daqui a pouquinho eu trago essas imagens para você, tá? Um trilho rachou na linha azul. Agora sim, acho que a gente tem para ver no detalhe. Tá aqui no telão. Ó, o pessoal aí já está trabalhando nessa imagem que a gente vê para consertar. E eles dizem que, inclusive, vão investigar o que aconteceu, porque é uma coisa muito rara mesmo, tá? E aí, as imagens dos trilhos. Essa aqui eu acho que é antes de consertar. Você tá vendo aqui, ó? Exatamente... o ponto onde aconteceu esse rompimento. Quebrou mesmo. Exato. Isso aconteceu no fim da tarde de ontem, bem na operação do horário de pico do fim da tarde. Nossa, hein? Né? Coisa estranha, né? A gente fala em falha no sistema de trens, de controle de vias, mas isso não é comum, né? Mas enfim, foi das 6h47 da tarde até o fechamento da operação de ontem. E hoje cedo. Hoje normal na linha azul também. Tá bom, obrigado, viu? Até mais. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para mostrar que sobe para 14 o número de mortos com a erupção de um vulcão na Nova Zelândia. O partido do primeiro-ministro Boris Johnson venceu a eleição no Reino Unido. E ainda outras notícias de São Paulo, agora 8h41.
polícia da Nova Zelândia recuperou os corpos de mais 6 vítimas do vulcão de White Island. Com isso, o número de mortos chega a 14. A operação de buscas foi retomada hoje, apesar do risco de uma nova erupção. Ainda há 2 desaparecidos. Uma nova missão vai retomar os trabalhos no sábado, contando com a ajuda de mergulhadores. Mais de 20 pessoas continuam internadas, algumas em estado crítico, com queimaduras em mais de 90% do corpo. O governo da Nova Zelândia fez um apelo por doação de pele. E o governo da Austrália já se mobilizou para doar 20 mil centímetros quadrados de tecido para o país. Ainda uma notícia de fora do Brasil, o partido do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, conquistou uma vitória ampla na eleição geral e abre caminho para finalmente aprovar a saída do Reino Unido da União Europeia, o chamado Brexit. O Partido Conservador conquistou 364 cadeiras, 78 acima do limite para garantir a maioria absoluta. É o melhor resultado eleitoral para os conservadores desde 1987. Boris Johnson declarou que a vitória acaba de vez com a ameaça de um novo plebiscito. O prazo do Brexit é 31 de janeiro. E aí é o seguinte, de volta a São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado condenou a Prefeitura da capital paulista a indenizar e a devolver os pertences apreendidos de moradores de rua em 2017. A primeira vara da Fazenda Pública da capital paulista determinou que a Prefeitura de São Paulo pague uma indenização de até R$10 mil para moradores de rua aqui do viaduto Júlio de Mesquita Filho, na região central da capital. Isso porque em 29 de julho de 2017, uma operação da Prefeitura, com o apoio da Polícia Militar, resultou na apreensão de objetos como colchões, roupas e cobertores desses moradores de rua. Esses objetos foram levados para um galpão aqui no centro da capital e muitos dos moradores não conseguiram recuperar esses pertences. Então a Defensoria Pública do Estado entrou com uma ação na Justiça pedindo uma indenização de até R$10 mil. E a Justiça aceitou os argumentos da Defensoria e determinou essa indenização. A Prefeitura de São Paulo, a gestão do prefeito Bruno Covas, disse que já foi notificada da decisão e que vai recorrer. Valeu, Giba Bergamin. Olha só, uma casa na Praia Grande, na Baixada Santista, funcionava como laboratório para produzir maconha. Dá uma olhada nessas imagens, ó. De acordo com a polícia, o local era preparado para o cultivo de centenas de mudas, do plantio à embalagem. Todos os cômodos eram ocupados por instalações e equipamentos. Os ambientes eram climatizados para a produção e secagem das folhas. Os policiais também encontraram sacos com maconha pronta para venda. 3 pessoas foram presas. 8h48, Natália Ariede. Informação sobre acidentes de hoje cedo, Rodrigo. Um carro capotou agora há pouco na marginal do Rio Pinheiros, no sentido Castelo Branco, perto da ponte do Morumbi. Isso aconteceu perto das 8 da manhã. Foi esse momento em que os agentes da CT estavam desvirando o carro. Ele foi removido às 8h16 e agora a gente atualiza a situação ao vivo, porque foi na pista expressa, né? Tinha bastante congestionamento naquele horário. Aqui a gente vê um trecho um pouco depois, porque ali foi perto da ponte do Morumbi. Aqui já na altura da ponte Estaiada. Mas tem muito motorista preso ali atrás. Quer ver só aqui na tela do Waze? São 2 trechos de lentidão, né, na marginal do Rio Pinheiros. Aqui foi o local do acidente. Olha só, congestionamento bem pesado na pista expressa, sentido da rodovia Castelo Branco, tá? Na local um pouquinho melhor. Imagens aqui no Waze também na tela, coloco para vocês um trecho da Avenida dos Bandeirantes, perto do viaduto Dante Delmanto, sentido rodovia dos Imigrantes. A faixa da esquerda tem interdição por causa de um acidente que aconteceu lá, foi entre um carro e uma moto. Os bombeiros foram para lá e teve outro acidente. Pessoal muito apressado, né, Rodrigo? Sexta-feira da correria aí. Esse aqui na Avenida Itaquera, na zona leste da capital, sentido centro. Esse foi agora há pouquinho mesmo. Foi no cruzamento da Itaquera com a rua Condado do Norte, caminhão e moto. Tem uma pessoa machucada e os bombeiros seguiram para lá para socorrer essa pessoa, tá bom? Tá bom, obrigado, viu, Nath? Vamos para o intervalo? Já já a gente volta para mostrar a expectativa para o embarque do Flamengo para o Mundial de Clubes no Catar. Muita gente na expectativa desse jogo aí. 8h49, a gente volta já já. O Flamengo embarca hoje para o Catar. Vai disputar o Mundial de Clubes da FIFA. E tem treino agora de manhã no CT do Ninho do Urubu, onde está a repórter Karen Duarte. Bom dia, Karen.
Bom dia, Chico, Ana, bom dia para todo mundo. Treino tático, daqui a pouco 10 da manhã, totalmente fechado, sem registro de imagens. Depois, 12h30, o time almoça e a previsão é de que 1h30 o ônibus deixa aqui o Ninho do Urubu com batedores em direção ao aeroporto internacional. O Flamengo pediu que a torcida evite se aglomerar aqui na frente do centro de treinamento e também lá no Galeão para evitar atrasos nessa programação. E olha, já montou um esquema especial de trânsito junto com a prefeitura. Daqui a pouco, 9 da manhã, começa a interdição de um trecho grande aqui em torno do CT, que vai ficar restrito a moradores e ônibus. São 10 quilômetros de bloqueio. O Flamengo, que tem 15 horas de voo até Doha, o avião afretado, parte às 4h35 da tarde, chega amanhã ao Catar. A delegação vai ter 63 pessoas, mas o voo está lotado porque familiares dos jogadores e também os dirigentes vão juntos acompanhar. E se o torcedor do Flamengo já está pensando numa grande final contra o Liverpool, o grande time do momento na Europa e no mundo, os jogadores, sabem que o foco tem que ser no primeiro jogo, na semifinal. Difícil achar um sem o cabelo pintado por aqui. Resquícios de promessas cumpridas por um título inesquecível. Depois da Libertadores, vem aí o Mundial, o Liverpool. O time que é tão citado e cantado pela torcida do Flamengo está cada vez mais perto de virar adversário de novo numa decisão. Em 1981 deu Flamengo, 3-0. Mas é só a torcida que parece ter permissão para falar do time inglês. Para levar o bicampeonato mundial, ainda tem Al Hilal da Arábia Saudita ou o Esperance da Tunísia, antes de uma possível final com o campeão europeu, Liverpool. O Mister já vem falando isso há um bom tempo para nós, para não focarmos e não ficarmos pensando na final. Hoje é o último treino, antes do embarque para o Catar, sede do Mundial de Clubes. Dia para a torcida mandar aquela corrente positiva. Como há 3 semanas, quando cerca de 10 mil pessoas acompanharam o ônibus desde o centro de treinamento até o aeroporto, antes do embarque para a final da Libertadores, em Lima, no Peru. A expectativa é de uma festa um pouco mais organizada dessa vez. O que nenhum jogador quer que mude é aquela sensação de ser abraçado pela torcida. A gente sabe que o torcedor é apaixonado, move até o que não tem para poder estar junto com o Flamengo. Seja nas ruas, no estádio ou em frente à televisão, lá vão estar eles, fazendo com que esse time se sinta ainda mais querido. E a seleção brasileira feminina goleou no primeiro de 2 amistosos contra as mexicanas. Na Arena Corinthians, em São Paulo, Duda fez o primeiro do Brasil. No final do primeiro tempo, Debinha ampliou. Bia Zanerato, livre na pequena área, fez o terceiro. E a Bia também fez o 4º gol do Brasil. A Emilene, no cantinho, fez Brasil 5-0. E a Bia Zanerato fez, então, o terceiro dela no jogo. Final, Brasil 6, México 0. No domingo, as duas seleções jogam de novo, em Araraquara. Olha, as meninas estão batendo um bolão, hein, Ana? Muito bom. Não é? Tá melhor do que a outra, né, Rodrigo? É verdade. Olha só, tem programa pro final de semana, olha aí, pra todo mundo. Ah, se todos pudéssemos, hein? Olha a imagem que a gente vai mostrar pra vocês aí. Vem lá do litoral de São Paulo. Hoje é o dia mais movimentado da temporada de cruzeiros. A temporada vai até abril, lá em Santos. Embarque e desembarque desses gigantescos aí. 5 navios estão atracados em Santos, com 23 mil turistas circulando pela cidade. Bom final de semana a todos, boa viagem. Tá convidando? Que o mar esteja tranquilo, que o mar esteja tranquilo. Dormi até acordar no navio desse aí, viu? Ei, coisa boa. Vou encerrar com uma imagem triste de um acidente de trânsito agora de manhã. Foi entre um caminhão e um carro na BR-020, olha aí, que liga todo o Nordeste à região Centro-Oeste. Fica a 23 quilômetros do centro aqui de Brasília. Segundo os bombeiros, o motorista do carro morreu no local do acidente. Do caminhão não teve ferimentos. A pista ficou interditada e provocou um engarrafamento agora há pouco. É isso, uma ótima sexta-feira para vocês. E por aqui eu me despeço com um alerta para quem ainda não fez o recadastramento biométrico. Este vai ser o último fim de semana do ano de plantão nos cartórios eleitorais em vários estados, inclusive aqui em Minas Gerais. Então, para quem ainda não fez, essa é a hora de regularizar a situação. O prazo termina no início do ano que vem em centenas de cidades. Então, é isso aí, dado o recado. Bom fim de semana para todos.
Agora que as urnas confirmaram que o Brexit vai realmente acontecer, já começou um leilão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou parabéns para Boris Johnson por se manter no cargo, mas também disse, olha, agora estamos livres, Estados Unidos e Reino Unido, para fazer um acordo gigante, um acordo que você não poderá fazer com a União Europeia. Por outro lado, claro, a União Europeia quer fazer um acordo com o Reino Unido para manter algumas das vantagens comerciais que os dois têm até agora. Então, o que vem por aí, além de Boris Johnson por mais 5 anos, é uma disputa comercial pelo Reino Unido. É isso. Outras notícias você tem a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. Curta muito sua sexta-feira, seu fim de semana. Segunda tem mais Bom Dia Brasil. Até lá. Obrigado pela sua audiência em Lusiânia, em Goiás, que está de aniversário hoje. Parabéns. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue. Até segunda.